no antigo fórum. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite. Você deve levar um documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência atual. Se tiver o título de eleitor, leve também. Mais informações pelo telefone 3831-2430. Não perca seu título, garanta seu direito de votar. Não pode faltar ninguém. Começa agora na Transvale FM, Direito ao Ponto. Um programa que fala tudo sobre leis, Constituição, direito e deveres. Direito ao Ponto no ar. Esse é o programa Direito ao Ponto aqui na Rádio Transvale FM, você junto com a gente, conectado na Rádio Transvale pelo site, pelo aplicativo, conectado também aqui na Rádio Transvale ao vivo na nossa página do Facebook. Isso aí, a página do Facebook com o programa Direito ao Ponto. E hoje nós iremos conversar com o Dr. Túlio. O Dr. Túlio está já nos estúdios da Rádio Transvale FM e vamos conversar sobre prisão em segunda instância. Semana, salvo engano aqui, no começo do mês, né? Teve uma repercussão muito grande sobre esse tema. E muitas pessoas falaram, é uma vergonha esse nosso país, que soltou um monte de gente que não merecia, principalmente alguns políticos, e por aí vai. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, para poder esclarecer sobre isso. Não é, doutor Túlio? Bom dia para você. Bom dia, Marcelinho. Bom dia aí, nossos amigos ouvintes. Bom dia a você que nos acompanha aí através das transmissões pelas redes sociais, YouTube, aplicativo. É um prazer a gente estar aqui, mais nessa sexta-feira, para estarmos compartilhando e esclarecendo um pouco aí do direito para todos vocês que nos acompanham. E hoje a gente vai estar aí afastando algumas fake news, algumas notícias distorcidas sobre esse julgamento que aconteceu no STF no último dia 8 de novembro, no que se refere à impossibilidade de prisão em segunda instância. Beleza, doutor Túlio. E a gente conversando aqui na Rádio Transvale, né? A gente traz todas essas informações como que foi, né? E o que a gente vai esclarecer hoje aqui na Rádio Transvale. Bem, como a gente começou a falar aqui, que no último dia 7 houve aí o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse tema da prisão em segunda instância. Muitas informações equivocadas, como você falou, e a gente fala sobre isso, sobre esse programa hoje aqui na Rádio Transvale, esse tema hoje aqui na Rádio Transvale. Bem, para melhor entendimento, o que seria, Túlio, aí a prisão em segunda instância? Esse tema foi falado, eu acho, em todos os lugares, prisão em segunda instância, gente que não sabe nem o que se passa, nem sabe o que é a primeira, já está na segunda, né? Então, esclarecendo esse tema, então, o que significa, Túlio? Então, Marcelinho, para a gente entender o que é prisão em segunda instância, primeiro é importante que o nosso querido ouvinte aí possa compreender o que é segunda instância, para depois entender o que é a prisão em segunda instância. Bom, de uma forma bem didática e direta, a gente diz que primeira instância é aquele juiz que julga a causa, que conhece o processo ali, vamos dizer assim, aquele que dá a sentença, tá? E a segunda instância é aquela na qual o condenado apresenta o seu recurso. Quando a gente está falando de justiça estadual, vamos dizer que a gente estivesse falando sobre o Bom Jesus do Itabapoana, um processo criminal que está acontecendo em Bom Jesus do Itabapoana, e o acusado é condenado por um dos juízes do Fórum de Bom Jesus do Itabapoana. Bom Jesus do Itabapoana é a primeira instância, é aonde ele foi condenado. E aí o acusado que ali foi condenado, insatisfeito ali com a sentença, ele apresenta recurso à segunda instância. E onde é a segunda instância? É no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro, na capital. Essa é a segunda instância. E o que é, afinal, essa prisão em segunda instância? Bom, para isso, Marcelinho, a gente vai ter que fazer aqui uma breve exposição aqui, para que a gente possa entender como chegamos na prisão em segunda instância, tá? A nossa Constituição Federal,
ela foi promulgada, ela foi, vamos dizer assim, ela passou a ter validade a partir de 1988. É uma Constituição que tem 31 anos já em vigência. E lá no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, é previsto que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Esse texto do artigo 5º, inciso 57, ele já está previsto desde 1988. E aqui a gente vai abrir um parênteses para dizer o seguinte: tudo que nós vamos conversar aqui hoje sobre esse tema não é de cunho político, é apenas uma análise técnica sobre o direito e sobre a lei, em contraposição com a decisão tomada pelo STF. Dito isso, fechamos aqui esse parênteses e prosseguimos aqui na compreensão. O que é? A gente já disse o que é segunda instância. Mas afinal, Marcelinho, o que seria trânsito em julgado? Trânsito em julgado, meu querido ouvinte, você que nos acompanha, é justamente aquela sentença em que já foram apresentados todos os recursos possíveis, ou aquela sentença na qual não foi apresentado recurso e aí passou o prazo do recurso e ela transitou em julgado. Ou seja, ela se torna uma sentença que não tem mais como ser modificada. E a nossa Constituição Federal, então, entende que só é culpado quem tem uma sentença com trânsito em julgado. Certo? De 1988 a 2009... o Supremo Tribunal Federal, ou como é chamado STF, ele entendeu que cada caso deveria ser analisado de acordo com as suas peculiaridades no que se refere à prisão em segunda instância. Alguns presos condenados e que recorriam e perdiam recurso e recorriam novamente eram presos e outros não. Em 2009, o STF entendeu pela necessidade, devido ao alto índice ali de questionamento sobre isso, a necessidade de uniformizar o entendimento. E em 2009, o STF entendeu que não caberia a prisão após o julgamento do recurso na segunda instância. Esse entendimento do STF perdurou de 2009 a 2016, ou seja, 7 anos. Em 2016, novamente, o STF muda o seu entendimento e agora, antes ele entendia pela não possibilidade da prisão em segunda instância, agora ele entende em 2016 pela possibilidade da prisão em segunda instância. E o que isso significou? Muito pouco. A repercussão penal diante do número de presos foi mínima. Pouquíssimos mandados de prisão foram expedidos em virtude dessa decisão, porque a grande maioria da população carcerária do Brasil não está presa por causa dessa ordem de prisão em segunda instância. Estão presos por outros requisitos que a gente vai dizer aqui logo mais, a gente vai esclarecer para o nosso querido ouvinte. De 2016 a 2019, então, entendia-se pela possibilidade da prisão em segunda instância. E agora, em 2019, pacificou o entendimento, voltando ao que o STF já entendia antes, que é pela não possibilidade da prisão em segunda instância. Então, chegamos hoje no cenário atual. Chegamos num denominador comum aí, porque isso, pelo que eu entendi, então, Túlio, já a Constituição já previa que não poderia ser preso em segunda instância. Eles estavam debatendo isso tudo. O texto constitucional tem 31 anos que ele está na mesma formatação, Marcelinho. Entendeu? Na verdade, o que estava sendo discutido na ação lá é o artigo 283 do Código de Processo Penal, que na verdade veio a materializar o espírito do que já a Constituição dizia, que lá diz que ninguém poderá ser preso senão, o artigo 283 do Código de Processo Penal, ninguém poderá ser preso senão por decisão judicial devidamente fundamentada ou por decisão condenatória com trânsito em julgado, sentença condenatória com trânsito em julgado. Então somente veio a materializar, e é isso que estava sendo discutido lá. Mas desde 88 é muito claro o texto, Acho que, aí uma opinião pessoal, penso que toda essa insatisfação gerada na população vem
como culpado o próprio STF, quando em alguns momentos da história muda o seu entendimento, sendo que o texto constitucional é claro desde 1988. Se não houvesse essa instabilidade de decisões e tivesse mantido o que é o espírito da lei desde 88, hoje as pessoas não estariam aí com essas discussões todas. Como você ressaltou aqui, essa questão que foi de um jeito, depois voltou, aí discutiu de novo, agora voltou pro que estava antes e por aí vai. Bem, ainda sobre essa questão, doutor Túlio, vamos falar aqui sobre aí. É verdade que foram soltos mais de 100 mil presos, rolou aí isso na internet. Eu acho que a indignação também maior é por questões de políticos sendo soltos. Isso aí, muita gente entende que é uma questão política, foi para favorecer um, favorecer o outro e o outro não, mas isso também está na Constituição. Então, cada um defendendo o ponto, né, doutor? Sem dúvida. Aí, vamos aqui dividir em duas análises aí a sua pergunta. A primeira é verdade que mais de 100 mil presos seriam soltos, que pedófilos, assassinos, homicidas, estupradores, que saiu isso aí nas redes sociais dizendo que todos eles seriam beneficiados. Inclusive, saiu a imagem lá dizendo que o Nardoni seria beneficiado, a Suzane von Richthofen seria beneficiada. Para os queridos ouvintes aí lembrarem, Nardoni é aquele caso emblemático, né? Vamos chamar de um pai, né? Vamos chamar de um sujeito que lançou uma criança pela janela do apartamento, ela veio a falecer. Suzane von Richthofen, que participou ali do assassinato dos pais, saiu a notícia dizendo que eles seriam beneficiados com essa decisão do STF. E aqui eu posso ser muito claro em dizer que é mentira. Isso é uma mentira. Quem criou essa notícia, eu não vou dizer quem compartilha, porque quem compartilha nem sempre tem acesso a todas as informações, mas quem criou essa notícia e compartilhou lá no início fez de canalice, porque isso não tem nada a ver com a realidade. A maioria dos presos no Brasil estão presos em caráter preventivo. O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que se o preso, de forma que, vou dizer mais uma vez que eu estou esclarecendo de forma clara, não tão técnica para que você possa entender. Se o acusado oferece algum tipo de risco, ele intimida testemunhas, ele pode fugir, ele continua delinquindo, ele vai ser preso por prisão preventiva. E a prisão preventiva não tem prazo. A maioria dos presos no nosso país, eles estão presos desde o flagrante, quando a polícia foi lá e o pegou em flagrante, até o trânsito em julgado. E essa decisão do STF não tem em nada em alterar essa situação. O Fernandinho Beiramar tá preso, tá lá preso e vai continuar preso. O Nardoni, o doutor Túlio, eu vi lá que ele foi pra rua, foi pro semiaberto, sim, como dezenas de outros presos vão todos os dias por estarem cumprindo com a fração de sua pena. E aí isso se chama progressão de regime. Em nada tem a ver com essa decisão do STF. Agora, se o preso não corresponde a um risco eminente, atual, para a sociedade, ou mesmo para a aplicação da lei, significa que ele não vai fugir e tal, não tem o porquê mantê-lo preso. A indignação de ver políticos sendo soltos é comum a todos. É comum a todos. Mas o direito, ele vale tanto para mim, quanto para o meu amigo, quanto para o meu inimigo. Eu não posso ter dois pesos e duas balanças, porque amanhã ou depois, a injustiça que eu desejo que aconteça com alguém, pode acontecer comigo. Da mesma forma que eu tenho direitos e garantias fundamentais, o outro também tem, por pior que ele seja. Mas se há indícios de que solto ele está delinquindo, está ali intimidando testemunhas, está prestes a fugir, ele pode ser preso independente dessa decisão do STF, que não tem nada a ver. Ele pode ser preso por ordem de uma prisão preventiva, que sempre também foi previsto aí no nosso Código de Processo Penal. Doutor Túlio, ainda sobre essa questão de soltando e tal, a próxima pergunta nossa aqui é o seguinte: mesmo sendo cerca de 4 mil pessoas presos
né, eles serão soltos automaticamente assim que determinou, ou tem que fazer algum processo para ele poder ter esse direito aí? Então, a expectativa, a estimativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é que aproximadamente apenas 4 mil presos de uma população carcerária imensa é que estariam presos por ordem de execução antecipada da pena ou prisão em segunda instância. Porém, com essa decisão do STF, o STF entendeu que não é possível a prisão simples e puramente por ter sido o recurso julgado em segunda instância, mas cabe ao juiz da execução da pena, que aquele preso lá está submetido, a análise se cabe ou não a liberdade para esse preso. Então não significa que são 4 mil que estão lá presos em virtude dessa decisão de prisão em segunda instância. São 4 mil, então, que vão ser soltos, né? Não significa isso. Porque cada um vai ser analisado. E se identificar em algum deles os requisitos do 312, ele deixa de ser um preso por execução antecipada da pena, por prisão em segunda instância, e passa a ser um preso que a gente chama de preso preventivo. E aí ele não vai ser solto, tá? Entendi, corretamente. Doutor Túlio, mas aqui na Rádio Transvalha, algumas perguntas. E agora? Ninguém pode ser preso até acabar os recursos? Como é que funciona? Porque houve questionamento sobre isso também. Tem algumas coisas que a pessoa fica preso, né? Então, como a gente disse aqui, a gente já falou sobre uma modalidade de prisão que é a prisão preventiva, né? Para o nosso querido aí ouvinte compreender melhor, vamos dizer sobre uma dinâmica de um fato exemplificativo aqui. O acusado foi flagrado pela polícia militar cometendo um crime em flagrante. E ele foi preso em flagrante, foi para a delegacia. Na delegacia vai ser feito ali o registro daquela prisão, um auto de prisão em flagrante. Esse preso vai ser encaminhado para uma audiência de custódia, onde nessa audiência de custódia, o juiz ele vai ou conceder uma liberdade provisória, que vai fixar algumas cautelas, vai ter que ir no fórum assinar, não pode se ausentar da comarca, e uma série de outras restrições, ou vai relaxar a prisão se entender que houve uma prisão ilegal, forjaram algo e tal, ou vai decretar a preventiva. A grande maioria dos crimes hediondos, equiparados a hediondos ou crimes cometidos mediante violência, tem sido decretada a preventiva em desfavor do acusado, mesmo em caso dele sendo primário. E aí decreta-se a preventiva ali, ele vai ficar preso enquanto perdurarem aqueles requisitos da preventiva. Se o processo durar 6 meses e tiver sentença e recurso, tudo julgado em 6 meses, que a gente está falando de uma utopia, que no Brasil não existe isso. Ou se ele durar 10 anos e os requisitos permanecerem ali do artigo 312, esse acusado vai permanecer preso, mesmo que ele esteja recorrendo a todas as instâncias superiores, indo até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é mentira essa informação de que hoje, então, só pode ser preso depois de julgar todos os recursos. É mentira, nunca foi assim e não será daqui para frente, porque ainda existe esse instituto da prisão preventiva. E além da prisão preventiva, nós temos a prisão temporária também, onde a autoridade policial ou o Ministério Público, para que possa promover investigações, pede a prisão temporária por alguns dias, para que possa levantar indícios quanto à participação ou não, existência ou não de um crime por determinada pessoa, e aí essa prisão temporária também pode ser convertida em preventiva. Isso quer dizer de forma bem clara que todos aqueles que oferecem risco à sociedade permanecem podendo ser presos ou permanecem presos por ordem dessa prisão preventiva. É mentira dizer que todos estão soltos de forma impune, até que seus recursos sejam julgados, porque existe aí a prisão preventiva. Você comentou num tema aqui muito interessante, doutor Túlio, uma questão que vale a pena a gente estar falando, sobre a questão da violência, que é um dos fatos que prende
e que a pessoa pode não ser solta em segunda instância. Você pode citar um exemplo aqui só para o ouvinte da Rádio Transvale se atentar sobre isso, sobre um crime, a violência, principalmente uma violência contra a mulher, que é um crime muito... A violência contra a mulher já é um crime cometido, obviamente, como o nome diz, mediante violência ou grave ameaça. O roubo é um crime em que há a violência ou grave ameaça ali também, porque se não houver violência ou grave ameaça, se trata de furto, tá? Homicídio, tentativa de homicídio também são crimes cometidos por violência ou grave ameaça, e crimes, por exemplo, equiparados a hediondos ou hediondos. A gente tem, por exemplo, o tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um crime que é equiparado a hediondo e que também difícil aí são os casos em que o agente vá responder de forma impune, a não ser que haja alguma falha no momento da prisão ou mesmo da formação ali do inquérito, denúncia, e aí sim consegue-se um pleito libertatório aí para essa pessoa. Beleza. Só para exemplificar aqui também na Rádio Transvale, olha só, ainda sobre esses temas, né, Túlio? Você falou aí sobre recorrer. E quem tem condições financeiras, consegue recorrer. Os ricos têm condições de recorrer. Afinal, pobre, que não tem condições de ir lá estar pagando advogado, que não tem condições de recorrer lá na Corte Superior, como você foi falado aqui, como é que faz? Então, Marcelinho, isso é um fato que a gente precisa de uma vez por todas esclarecer aqui. Eu trabalhei na Defensoria Pública como estagiário durante aproximadamente 3 anos. Tive a honra de trabalhar lá com o Dr. Felipe Castro, pessoa que eu admiro. Tenho amigos defensores, doutora Ivana Araújo, que é brilhante também. E eu posso dizer, com conhecimento de causa, que a Defensoria é um dos órgãos mais aguerridos e mais lutadores pelo direito aí das minorias, pelo direito daqueles que não têm condições. E eu posso dizer que a maioria, aqui eu não estou dizendo por paixão a Defensoria, mas estou dizendo por estudos realizados pelo CNPJ. A maioria dos recursos apresentados no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília, para o nosso ouvinte aí ficar ciente, e no STF, são provenientes da Defensoria Pública, ou seja, é em favor de pessoas que não têm condições. É porque só sai lá nas mídias, só sai lá nas reportagens os recursos de quem tem condição. Não sai lá na mídia, na reportagem, o recurso de quem não tem condição. Porque a própria mídia trata as minorias como inexistente, apesar de usar como palco amanhã ou depois para bater em B ou C do governo. Mas a maioria dos recursos são apresentados pelas defensorias públicas estaduais e Defensoria Pública da União em defesa dos pobres, das minorias. E a maior parte dos recursos com êxito são das defensorias públicas. Então, essa informação de que somente os ricos têm acesso não é verdade. Não é verdade. O que é verdade é que os dos ricos, talvez, são vistos com outros olhos. Isso é verdade. Infelizmente, há uma parcialidade por alguns. Nós estamos lidando com humanos, não tem jeito. E, infelizmente, há uma tendência em julgar de uma forma quando se olha lá um empresário rico, bem-sucedido, e quando se olha lá um morador de periferia. Prova disso, Marcelinho, aconteceu ontem, salvo engano, no Distrito Federal, em um shopping, quando um segurança de uma loja foi informado de que um homem alto, careca, com 2 caixas de papelão, estava saindo de um restaurante sem pagar. E o segurança, que era negro, abordou um outro negro, alto, careca, porém, que não possuía 2 caixas de papelão, mas sim uma bolsa, e que era um vendedor do shopping. Ele trabalhava no mesmo shopping daquele segurança. Abordou aquele homem como sendo ele aquele que não tinha feito o pagamento.
Infelizmente, a hipocrisia do Brasil diz que por muitos aí, né, foi passado agora o Dia da Consciência Negra, e por muitos é dito que não há preconceito no Brasil e que todos somos iguais. Não somos iguais. Há uma dívida imensa a ser reparada. E o judiciário, infelizmente, e aí eu faço parte disso, eu vejo acontecer isso como advogado. Infelizmente, não é cego como deveria ser. Não é cego como deveria ser. Então, os pobres têm sim acesso às instâncias superiores por causa de uma brava guerreira constituída de bravos guerreiros que se chama Defensoria Pública. Mas é verdade que talvez o recurso de quem tem mais condições é melhor visto. Infelizmente no Brasil, é assim, eu acho que não só no Brasil, mas em diversos lugares também tem essas questões, mas no Brasil a gente identifica muitos casos assim, preconceito muito arraigado no Brasil, o que é triste de ver, mas com luta, com persistência, com um dia da consciência, como a gente lutou muito para poder ter esse dia também, serve não só para poder alertar, mas sim de incentivo a estar a todo momento, lembrando que o racismo e o preconceito existe muito no Brasil. Túlio, finalizando o nosso programa aqui na Rádio Transvale, e o que poderia ser feito para voltar a valer a prisão em segunda instância? Pelo que eu sei aqui, já estão movimentando no Senado, salvo engano aqui, questões sobre leis, para poder estar mudando a prisão em segunda instância, como a gente falou aqui. E aí? Como é que fica essa questão, Túlio? Vai ser uma briga muito grande lá em cima, lá, não é? Marcelinho, e aqui mais uma vez, infelizmente, o povo como massa de manobra tem sido usado. Estão lá apresentando lá uma PEC. Talvez você ouvinte, você que nos acompanha aí pelo vídeo, já ouviu muito isso sendo dito. É a PEC da prisão em segunda instância. O que é PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Uma proposta de alteração de algo que está na Constituição. E a maioria dessas PECs está prevendo a alteração de algo que é imutável pela própria Constituição, que é o artigo 5º, inciso 57, que prevê sobre a questão do trânsito em julgado. Não pode ser alterado através de PEC. A própria Constituição, no seu artigo 60, diz que cláusulas pétreas, que são os direitos e garantias fundamentais previstos ali no artigo 5º, não podem ser alterados. Eles são imutáveis. Eles são inegociáveis. Você não tem como alterar, senão por uma nova constituinte, uma nova Constituição. E que isso seria um completamente falta de equilíbrio que ocorresse hoje nas condições em que o nosso país está. Mas, Túlio, você está dizendo então que não tem condição, não tem como mudar? Tem como mudar. Através de uma proposta de mudança legislativa, mudança da lei, no que se refere ao Código de Processo Penal, para que possa se instituir o conceito de trânsito em julgado para fins penais, porque hoje a gente utiliza um conceito que é previsto no Código de Processo Civil, ou mesmo uma alteração da Constituição Federal no que se refere a recursos, não sobre o artigo 5º, inciso 57. Então, mais uma vez, e aí eu acho até uma opinião pessoal aqui do Túlio, acho que é até um mau caratismo dos nossos senadores e deputados ao apresentar uma PEC para alterar aquilo que não pode ser alterado através de PEC. Eles estão querendo conquistar, vamos dizer assim, a simpatia do povo, mostrando que briga contra a prisão em segunda instância, só que está brigando de forma errada. É a mesma coisa de uma mãe e um pai que vai dar uma correção, vamos dizer assim, como eu já passei quando criança, vai dar uma correção no filho batendo com uma almofada, alguma coisa assim. Não vai surtir efeito. Ou mandando um sinal de fumaça para dar uma bronca no filho. Isso não vai surtir efeito nenhum. Não vai surtir efeito nenhum, porque o meio é totalmente ineficaz. Ou mesmo, Marcelinho, se eu tentar aqui te disparar um tiro com a arminha de mão, não vai adiantar nada, entendeu? Fazer a arminha não vai resolver, porque também é um meio ineficaz. Então, a gente precisa ter acesso à informação e parar de ser levado por essas questões aí do que se é divulgado em rede. Procure a fundo aí a informação, porque você vai achar. O YouTube tem diversos juristas que você pode acompanhar e até ver o histórico dele, ou consulte um amigo. Tenho certeza que você deve ter um amigo aí da área do direito e tudo que pode te ajudar a esclarecer.
Beleza, esse é o programa Direito ao Ponto aqui na Rádio Transvale. É um programa que a gente tira todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, para falar um pouquinho sobre o mundo do direito. A gente tem muito direito mesmo. E cada tema aqui a gente esclarece um pouquinho para você na Rádio Transvale FM. Dr. Túlio por aqui. Dr. Túlio tem as redes sociais, o cara é fera. O Instagram dele também tá bombando com muita coisa boa, com muitas dicas. E o Dr. Túlio, qual que é o Instagram? Deixa o recado final pro pessoal da Rádio Transvale. Lembrando a você que pode participar desse programa também, mandando a sua sugestão de tema, mandando aqui pra Rádio Transvale aí as suas perguntas. E é claro, no YouTube você confere todos os programas do Direito ao Ponto no YouTube da Rádio Transvale FM. Dr. Túlio. Marcelinho, as redes sociais, Instagram, @dr Túlio.Fiore, YouTube, você pode jogar lá Túlio Fiore, você vai me achar e a gente compartilha diversas dicas. E eu queria deixar aqui por final, já que foi essa semana aí comemorado, né, trazido a reflexão, o Dia da Consciência Negra, para que você pudesse refletir. Nós somos o país que por mais tempo escravizou um semelhante, que não é uma raça, é um semelhante a nós. Durante aproximadamente 300 anos nós estivemos escravizando aí um semelhante a nós. Isso é vergonhoso para nós. Esse é o tamanho da nossa dívida e simplesmente em 1888, quando houve a abolição da escravatura pela Lei Áurea, esses escravos foram libertos, entre aspas, porque eles foram para a sociedade sem nenhum patrimônio, sem nenhuma forma de se colocar no mercado de trabalho, sem nenhuma forma de prover o seu subsistência e continuaram ali, apesar de livres pela lei, escravos pela sociedade. Isso aconteceu em 1888. De 1550 a 1888, nós passamos escravizando um semelhante. Nossa dívida é muito grande e que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar sobre isso e que verdadeiramente eu e você possamos promover a mudança aí nessa sociedade para que possamos aí nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, mais evoluídos. Um forte abraço aí para todos. Obrigado por mais uma sexta-feira nos acompanhar com a sua audiência. Um abraço para o nosso amigo João Paulo, que está aí pelas estradas, indo para Campos dos Goitacazes. E semana que vem estaremos juntos aí novamente. Beleza, esse é o programa Direito ao Ponto aqui na Rádio Transvale FM. Todas as sextas-feiras você tem um encontro marcado conosco na 87,7. A gente vai ficando por aqui, voltando com a programação normal da Rádio Transvale FM. A Transvale FM apresentou o programa Direito ao Ponto. Toda hora é hora. 87,7. Apoio